Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Systax. Hoje, dia 3 de novembro, quinta-feira, eu, Karen Simeone, gerente tributária aqui da Systax, tenho o prazer e a honra de convidar o professor Ângelo Costa, que é contador, especialista em SPED, consultor contábil e também professor. Bom dia, professor Ângelo. Bom dia, Karen. Bom dia a todo mundo. Um prazerzão estar aqui, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E hoje o professor Ângelo vai tratar conosco sobre os cruzamentos possíveis dentro do SPED, os cruzamentos entre documentos fiscais, EFDs, quais as oportunidades que surgem a partir disso, né? Possibilidades de recuperação de crédito, como que fica a questão de escrituração extemporânea, como o contribuinte pode se aproveitar dessas informações, não é, professor? E conseguir fazer uma auditoria dentro dos seus arquivos, ter a possibilidade, inclusive, de recuperação de créditos. Então, hoje, o assunto ele é bem interessante, bem proveitoso para as empresas. Então, o professor Ângelo vai compartilhar conosco todo o seu conhecimento e fiquem à vontade para enviar suas dúvidas, para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Lembrando que, para as pessoas inscritas, esse material que o professor Ângelo vai compartilhar, nós vamos também enviar por e-mail para os inscritos, e esse evento ele vai ficar disponível na página da Systax no YouTube. Então, você consegue rever, encaminhar aí para outras pessoas também interessadas no tema. Então, é isso, vamos dar início, então, ao evento de hoje. Passo a palavra para o professor Ângelo, ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho da trajetória profissional dele, o que ele faz hoje, e compartilhar conosco todo esse conhecimento que ele tem como professor e especialista no assunto. Obrigada, pessoal, por estarem nesse evento. Obrigado, professor Ângelo. Passo a palavra para o professor, fique à vontade. Obrigado, Karen. De novo, pessoal, muito prazer estar por aqui. Eu acho quando a gente tem um momento de conhecimento, não pode ser desperdiçado. E feliz pelos inscritos, feliz pelo pessoal que de fato se interessou. E até tem e não é bem... o pessoal acaba usando como uma frase de estigma, mas eu sempre digo que o diferencial de mercado é o conhecimento, né? Não um slogan, mas o diferencial de mercado, de fato, é o conhecimento. E a minha fundamentação é conhecimento empírico, né? Eu sou de Fortaleza, moro no Distrito Federal, mas era contador da prefeitura de Fortaleza, e depois que eu cheguei em Brasília, eu vi o cerco se fechando, muita gente com dificuldade, o pessoal com muito medo. Então, enquanto contador, fiz contabilidade, bacharel em ciências contábeis, logo depois um lato sensu em auditoria e perícia contábil, mas aí eu percebi uma outra oportunidade. Até 2014, eu era o gestor de um SA de capital fechado, e esse trabalho lá, nós tínhamos filial na Venezuela, no Chile e no Panamá. Nós tínhamos como cliente os principais bancos do Brasil, desenvolvíamos software para banco, e o nosso colegiado, 4 diretores e um CEO que ficava em São Paulo, a empresa nas ações em Brasília, resolvemos entregar o SPED contábil lá em 2008. Então, entregamos o SPED contábil em 2008, aquela entrega que não temos certeza, então entregamos de qualquer jeito. Óbvio, né? Se é de qualquer jeito, vai estar tudo errado. Uma grande parte está errada, ferindo, inclusive, o artigo 1º, inciso 2º, lá da Lei 837 de 90, que fala que é crime contra a ordem tributária inserir elementos inexatos em obrigações acessórias, livros fiscais. Nós fizemos isso por desconhecer, que é o normal de todo mundo que não buscou conhecimento, ou quem está na área há pouco tempo. Em 2009, nós caímos numa operação da Polícia Federal, chamada Caixa de Pandora, no DF, que prendeu o governador Arruda na época. Isso é público, inclusive, você pode consultar na internet. E nós fomos para a Caixa de Pandora, passando por um filtro da PGFN. Lá na PGFN, quando eles olharam a nossa entrega de obrigação acessória, a parte societária tinha sido feita via SPED. Abandonaram o MANAD, Manual Normativo de Arquivo Digital, que era usado para fiscalizar via PGFN, antes de ir para a Receita, para a Polícia Federal. Então, olhando o nosso SPED, falou, mas está tudo aqui. Falei, pois é, a gente entregou, né? Ela está tudo aqui. Só que é uma linha muito tênue entre a fraude e o erro, e a gente acabou
tendo que explicar porque tinha tanta coisa errada. Eu falei, é só parâmetro. Nós Tranquilo, pessoal? Então, voltando aqui, o software estava começando o parâmetro, eu acho que deu ruim alguma coisa no link lá da Systax, mas já está restabelecendo. E eu estou aqui no ao vivo com você para a gente poder retomar tranquilamente. Então, hoje, o que ele tem dentro desse perfil de entrega, essa obrigação acessória, que ela é importantíssima, né? A gente tem aí dentro da entrega do SPED, por exemplo, possibilidades, né? São possibilidades. E essas possibilidades, vou voltar bem aqui, eu não sei, sempre tem no ao vivo, eu gosto do ao vivo por causa disso, porque o ao vivo tem essas coisinhas, né? Vai, volta, eu não sei o que é que acontece. Mas tranquilo, olha só, para poder recapitular. Então, lá em 2009, quando nós caímos na caixa de Pandora, uma linha muito tênue entre a fraude e o erro, essa linha muito tênue entre a fraude e o erro, nos levou para uma fiscalização na PGFN e o SPED contábil, apesar de ser societário, ele acabou trazendo para nós oportunidades. Nós saímos da caixa de Pandora e fomos para dentro saímos da caixa de Pandora e fomos para dentro da Receita Federal com um outro olhar que era, olha, vocês entregaram o SPED, apesar de ser uma linha muito tênue entre a fraude e o erro, acaba trazendo aí uma explicação muito mais ampla do que quem entregou outras obrigações acessórias e vai ser cruzado com o MANAD. E é isso que eu quero te mostrar aqui na nossa live, na nossa webinar. Hoje eu dou aula, além do sistema CFC, CRC, sobre SPED. Lá em 2009 eu comecei convidado pelo presidente do SESCOM, na época, o Cláudio Júnior, para falar de SPED para os contadores de Brasília, logo em seguida para falar de SPED também no CRC, fiquei no sistema SESCOM, FENACOM e no sistema CFC, CRC, falando de SPED. Pelo Brasil todo, eu comecei a palestrar a partir de 2013, né, 2012, 2013, comecei a palestrar sobre SPED, dou aula na pós-graduação do pessoal da Faculdade Brasileira de Tributação, que é lá no Rio Grande do Sul, e também do IPOG de Goiânia, né, o Brasil todo, mas acaba tendo o MBA em Goiânia, e eu acabei também entrando na onda do direito. A gente precisa alinhar contabilidade e direito. Eu já tenho um MBA em direito tributário para poder falar melhor sobre a lógica do SPED. E o que é que nós levamos para dentro do SPED. Entregando o SPED, eu percebi que tem oportunidades. Inclusive, em 2015, eu falei, vou sair da SSA de capital fechado e comecei, então, uma empresa de consultoria para poder aproveitar essas oportunidades. E é o que eu tenho feito atualmente, aproveitado essas oportunidades. Vou compartilhar agora a nossa tela aqui, para a gente poder já ver. Pode subir, por gentileza, a gente vê aqui a nossa... dentro desse perfil de entrega, como é que funciona essas oportunidades, como é que funciona tudo dentro do SPED e vai ficar mais fácil de entender. Vou subir bem aqui para a gente. Pronto, perfeito. Ótimo, ótimo. Olha aí, ó, tranquilo, já está aí, tudo perfeitinho, tá ótimo. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa é que no Brasil, além de ter aí hoje não dá mais para fazer dicotomia, esse paralelo, esse caminho separado de contabilidades, que é a contabilidade tributária e societária, além de ter isso, essas duas
duas vertentes de caminhada, ainda existem profissionais que eles são agregados a cada uma das contabilidades. Por exemplo, na contabilidade societária e tributária, quando fala das duas juntas, nós temos, além da figura do contador, também a figura do advogado, porque eu preciso de um amigo advogado para poder fazer a análise da legislação, os dispositivos legais, e também de um analista de sistema, de um programador, alguém da área de TI que vai nos ajudar a fazer aí essa parametrização do sistema. Então, se nós voltarmos um pouco no tempo, você vai chegar nesse cruzamento societário tributário, lá naquela lei do Getúlio Vargas, em 1940, acabou criando a lógica no decreto-lei dele, o 2627, lá de 40, ele trazia o seguinte, olha, gente, a lógica da contabilidade societária sendo priorizada apenas, societária priorizada apenas para sociedades anônimas de capital aberto, que lá na 6404 de 76 ficou evidenciada como empresas que precisavam ter registro na Bolsa de Valores, lá na CVM também, e esse pessoal na Comissão de Valores Imobiliários, que tinha ações na Bolsa, eram obrigatoriamente auditadas por um auditor independente e corria paralela à contabilidade tributária. A contabilidade societária, que seguia um padrão internacional, que era muito pequeno, porque lá em 73, 10 países se reuniram em Londres e criaram um órgão chamado IAS, e esse órgão ele trazia as normas que eram próprias IAS. Só em 2001, quando 81 países se reuniram em Londres e criaram o IASB, e as normas passaram a ser o IFRS, a contabilidade societária, no padrão Europa Ocidental, ela sempre teve um perfil muito mais robusto que a nossa contabilidade societária. Aí daí, o Brasil é muito grande, cheio de lei antagônica, a gente se preocupava apenas com uma contabilidade que não era societária, a contabilidade tributária. Eu sou contador de formação, e os contadores que tem por aí vão concordar comigo, principalmente os mais antigos, que nós aprendíamos uma contabilidade na faculdade, que era contabilidade societária, baseada em princípios, e quando chegávamos no mercado para trabalhar, no escritório de contabilidade, por exemplo, aí a contabilidade era a contabilidade tributária que estava em evidência, baseada em leis. Começando pelo Decreto-Lei 1598 de 77, que foi basicamente o nosso primeiro regulamento de imposto de renda, mas trazia já no artigo 12 desse decreto uma instituição do que era a receita bruta. Então, a receita bruta, que era só vender mercadoria e prestar serviço, logo depois foi atualizada, ela já trazia bem ali algumas particularidades, e ainda dentro desse perfil de duas linhas de contabilidade, que naquela época se fazia uma dicotomia erradamente, nós chegamos numa virada depois de 2001, quando a contabilidade internacional absorveu de fato a contabilidade, absorveu totalmente a contabilidade tributária, societária, absorveu a tributária. No Brasil, continuou com passos muito lentos. Em 2007, com a 11.638, nós migramos a contabilidade societária para um padrão internacional, com um ativo que passou a ser circulante e não circulante, e o passivo também nessa mesma pegada de circulante e não circulante. Algumas contas que eu tinha pararam de ser escrituradas, no caso do diferido, no ativo, o resultado de exercício futuro lá no passivo. Tivemos que inserir lá no ativo a figura do intangível, apesar de que o nosso INPI quase não tem registro de marca e patente, mas nós temos dentro do ativo, de acordo com a 11.638, a figura do intangível, e depois, até com a junção de fato, lá na 11.941, ele pegou contabilidade societária, foi uma tentativa, né? Contabilidade societária e tributária, e tentaram deixar elas juntas lá na 11.941, meio que capengando ainda. Nesse período, lá com o decreto 6.022 de 2007, foi criado o SPED. O SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, ele nada mais é do que uma entrega de obrigação acessória que eu vou fazer de maneira digital para ser cruzado. Eles vão ser cruzados, o SPED todo cruzado, e ele vai ter contabilidade societária, tributária e a junção dos dois. Em 2008, com a criação da ECD, pela IN 707, criou-se uma contabilidade societária num padrão de SPED, mas todo condicionado, é uma coisa chata. E o detalhe, esse Brasil, por ser um país continental, dimensões continentais, ele traz legislação antagônica. Mas tem que ter a ver com o tamanho do país. Cara, é muito deputado,
é muito senador. Então, o Brasil é muito grande, tem que ter muita gente representando o povo. Você vê a briga que está na política, né? E esse pessoal acabou criando leis antagônicas. Por exemplo, o artigo 1179 do Código Civil, que é a Lei 10.406, ele fala que todo empresário, sociedade empresária, é obrigado a ter uma contabilidade, seja ela mecanizada ou não, e ter que levantar anualmente o balanço TRE. O artigo 1180 fala que essa contabilidade vai ser feita no livro diário e no livro razão. Contabilidade societária. Aí, a 8981 de 95, lá no artigo 45, parágrafo único, ele vai dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, se for do lucro presumido, então dividiu em regime de apuração tributária, tem o lucro real, que é quem fatura acima de 78 milhões, lucro presumido, quem fatura até 78 milhões, e as empresas optantes pelo Simples Nacional, que são aquelas que são ME e EPP, faturando até 4,8 milhões, 360 mil e 4,8 milhões. Se for do lucro presumido, não lucro real, nem simples, se for do lucro presumido, não precisa fazer o livro diário. Ela pode fazer um livro caixa baseado na distribuição do seu lucro. Se ela não distribuir o lucro acima do limite de presunção, que é o lucro presumido, menos os impostos de contribuições federais, ela vai poder ficar com o livro caixa, aí não precisa entregar o SPED contábil à ECD. Só vai entregar a ECD se ela fizer a distribuição de lucro maior do que o limite. Aí já é um condicionamento. E o Simples Nacional? Simples Nacional é a mesma pegada. A Lei Complementar 123 de 2006, ela fala que, nessa lei complementar, lá no artigo 26, pessoal do Simples também pode ficar no livro caixa. Espera aí, gente, mas é uma lei? E o Código Civil também não é uma lei? São leis antagônicas. Uma fala que pode, outra fala que não pode, uma fala que é de um jeito, outra fala que é do outro. Deixa a gente louco. Na societária, não estou te falando de tributária. E aí, lá na societária, para o Simples, ele pode fazer livro caixa. Se faz livro caixa, não é alcançado pela ECD, está desobrigado da entrega da ECD. Olha que loucura. Aí ele ainda diz assim, a ECD só é obrigado condicionalmente para o livro diário, lá no caso do Simples Nacional, que tiver aporte de capital, se ele receber o anjo amigo, que é o artigo 61 da Lei Complementar 155 lá de 2016, está obrigado ao Simples, está obrigado ao SPED contábil, às empresas do Simples. Também se o Simples distribui lucro acima do limite de presunção, né? Tu sabe que o Simples Nacional, para distribuir lucro, ele tem que pegar o lucro dele, menos os impostos e contribuições, na mesma pegada do presumido, tá? Ele vai aplicar um percentual de presunção, diminuir pelos impostos e contribuições, que aí vai ser só o imposto de renda do ano todo e vai poder distribuir. Passou disso, vai ser obrigado ao SPED contábil em auditoria. Se teve aporte de capital, vai ser obrigado ao SPED contábil. O pessoal do lucro presumido vai ser obrigado ao SPED contábil só se distribuir lucro acima do limite. Lucro real é obrigatório e incondicional, tem que fazer livro diário, tem que ter conta analítica, conta patrimonial, conta de resultado, só lucro real. Aí já fica difícil de cruzar o SPED contábil com o SPED fiscal, porque só tem lucro real obrigatório. Mas o governo não deixa passar nada, e aí, nessa primeira parte do nosso webinar, eu quero te falar sobre a visão do governo e de onde é que surgem as nossas oportunidades. Lá dentro da EFD, em 2009, surgiu a escrituração fiscal digital pelo CINEF, né, o Sistema Nacional de Informação Econômica e Fiscal, que já tinha tentado com o COTEP, que é o Comitê Técnico Permanente, faz parte do CINEF, criar em 2006 um livro fiscal eletrônico que não deu muito certo, só o DF, Pernambuco que aderiram, era digitalizando, automatizando e também para cruzamento das informações fiscais, veio acontecer de fato com a FD ICMS-PI e a FD Contribuições. E lá em 2009 surgiu a FD ICMS-PI, em 2010 surgiu a FD Contribuições. Até que em 2014 acabou no Brasil o tal do RTT, o Regime Tributário Transitório, que era um momento que nós poderíamos ter duas contabilidades, tributária e societária, e na hora que eu fosse apresentar isso para o fisco, eu tinha que fazer uma obrigação acessória chamada FCONT, Contabilidade Fiscal Transitória, dizendo que eu apuro a contabilidade tributária dessa forma, mas eu faço a societária dessa outra. Aí o governo falou assim, não, peraí, com a lei 12973 de 2014, que inclusive no seu artigo 2º, ele alterou, essa lei alterou o artigo 12 do decreto lá de 77, 1598, falando que no conceito de receita bruta agora é vender mercadoria, prestar serviço
e ter alguma atividade de operação em conta alheia, além de outras receitas que não façam parte da atividade principal da empresa. E lá na 12973 surgiu a figura da SF, uma escrituração contábil fiscal, que junta tanto a contabilidade tributária quanto a contabilidade societária. Assim, agora eu vou pegar vocês tudo. Eu vou conseguir juntar as duas contabilidades e a gente vai ver tanto a escrituração contábil, com contas analíticas, patrimoniais de resultado, seja para o lucro real, seja para o lucro presumido, para imunes e isentas. Eu vou deixar o simples de fora por enquanto, mas eu vou pegar a informação tributária de dentro da FD e levá-la para a SF. Informação contábil de dentro da SCD e levá-la para a SF. E aí hoje, nós olhando lá o artigo 5º do Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172, lá de 66, eu vou fugir da regra do artigo 3º, tá? Até o ano passado eu elaborava questões para concurso, para isso, não mexo mais com essas bancas de concurso, os últimos dois que eu elaborei questão foi para a Cefaz do Ceará e para a Cefaz de Alagoas, para o auditor da Cefaz. E era muito comum, toda prova que elaborar questão de concurso tem que ter o artigo 3º. Definição de tributo, é toda prestação pecuniária, compulsória. Ah, não, isso é chato. Vamos para o artigo 5º. Artigo 5º do CTN, ele fala que tributo superficialmente dividido é imposto, contribuição e taxa. Contribuição e melhoria. Se você olhar o Código Civil, ele vai trazer mais 5, né? Na verdade, são 5. No Código Tributário Nacional, 3 formas de tributo, imposto, contribuição e taxa, mas lá no Código Civil vai dizer que tem contribuição de melhoria, contribuição compulsória e contribuição especial, acaba dando 5 tributos. Para nós, 3, imposto, contribuição e taxa. Divididos em tributo indireto e tributo direto, que todo mundo vai ter que pagar. Todo mundo quem? Seja Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Até imunes e isentas tem problemas, porque lá no artigo 150 da Constituição de 88, no inciso 6º, ele fala que é imune e isenta de imposto. É vedado ao Estado, município e à União pagar imposto. E ele não fala de tributo de uma forma geral, ele fala de imposto, fica de fora as contribuições. Mas, culturalmente, e aí tem precedentes abertos já, e muita jurisprudência, todo mundo acaba não pagando nada quando é imune e isenta, a não ser que descaracterize a atividade de imunidade ou isenção, que são coisas diferentes. Para nós entendermos, o físico falou assim, cara, eu preciso acompanhar melhor esses tributos em grupos. Tributo indireto, que é o ISS sobre o serviço, o IPI sobre a produção, o ICMS sobre a venda, ISS é do município, o ICMS do Estado, o IPI é federal, partilhado com o Estado, o PIS e a COFINS sobre o faturamento, sobre a receita bruta, e nos tributos diretos, imposto de renda e contribuição social, eu preciso acompanhar isso com mais convicção. Para tributo indireto, criou-se a FD. Então, o ISS apenas no DF, no Distrito Federal, que vai estar dentro da FD e ICMS-PI. Nos demais unidades da federação, nos estados, não tem ISS dentro da FD. Mas tem ICMS e tem IPI. E PIS e COFINS ficou na FD Contribuições. FD ICMS-PI com um, FD Contribuições com outro. O que o governo falou? Eu vou cruzar esse negócio. Porque se eu cruzo isso daí, inclusive eu pego empresas do Simples Nacional, que são obrigadas em alguns momentos, como tem no DF e em outros lugares do Brasil, outras unidades de federação, Simples Nacional é obrigado a entregar a FD e ICMS-PI. Simples Nacional, que tem aporte capital, obrigado a entregar a SCD. Então, o governo comunicou à Receita Federal, quando eu falo governo, mas foi a Receita Federal, que comunicou no dia 10 de setembro de 2021 que ela ia fazer um cruzamento, até um pouco antes, né? Mas ela ia fazer um cruzamento das informações tributárias, societárias e financeiras. Gente, só ficou na cabeça do empresário a última fala. O quê? Financeira? Cara, tributária, societária, financeira. Se falou financeira? Pô, falei tributária e societária também. Mas vai ter o financeiro? Falei, tá, então tá. O cruzamento financeiro, ele vai ser assim, ó. O governo vai olhar as receitas que estão lá na SF. Que receitas são essas? Prestação de serviço, venda de mercadoria, outras receitas, como, por exemplo, o aluguel
de imóveis próprios, que eu tenho uma receita, uma aplicação financeira, que inclusive receita financeira vai ter PIS e COFINS com alíquotas diferenciadas, no caso da não cumulatividade, vai ser o 0,65% e o 4%, cumulativo nem tem essa tributação, cumulativo também não aproveita crédito. Ele vai olhar as receitas que estão na SF e vai ver se essas receitas que estão na SF, elas são oficializadas, não é nessa palavra, mas fundamentadas, corroboradas, comprovadas. Se essas receitas que estão na SF, elas existem em notas fiscais. Tem que ter um documento fiscal. Se é nota fiscal eletrônica, a Receita Federal busca automaticamente do ambiente web, ela busca essa informação lá do ambiente web para ver se tem nota fiscal eletrônica, modelo 55, nota fiscal de serviço eletrônica. Aí cada município tem o seu modelo, enquanto não existe um modelo nacional. A nota fiscal de consumidor eletrônica, modelo 65, conhecimento de transporte eletrônico, modelo 57. Isso vai ser cruzado com a SF. Se tem receita, então a receita tem que ter uma nota. Tá, receitas operacionais, venda, prestação de serviço e produção vão ter nota, exatamente, transporte também. E se tem nota, essas notas devem existir na FD, ICMS, PI. Se as notas existem na FD, ICMS, PI, então foi feita uma auditoria de maneira automática com um supercomputador chamado de T-Rex. Você pode jogar no YouTube depois ou no Google o que é o T-Rex da Receita Federal. Ele vai te falar que é um supercomputador desenvolvido pela IBM que roda um software que é o Arpia, deram um nome muito bonito, de uma ave que ela consegue carregar um cervo, ela consegue ter uma visão melhor do que da águia. A Arpia, ela roda um programa que cruza automaticamente sem precisar de um auditor da Receita Federal. Tanto que nunca mais nós vimos concurso para auditor da Receita, né? E esse programa, ele foi desenvolvido pelo ITA, o pessoal do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica desenvolveu o Arpia, que cruza todos esses dados. Mas cruzar nota com FD, isso é fácil, para qualquer programa da Receita. Vai ficando mais complexo quando ele começa a cruzar, além da FD e CMS-PI, a FD contribuições, e ele falou, olha, eu vou começar só pelo lucro presumido, mas a gente sabe que já está pegando todo mundo. Lá na FD contribuições, as mesmas notas que estão lá na FD e CMS-PI para apuração do ICMS do IPI, devem estar na FD contribuições para apuração do PIS e da COFINS. E aí, a magia do cruzamento lá da Receita Federal é que ela disse, eu vou olhar se essa empresa teve nas notas fiscais, porque no registro C170, no C100, lá da FD, ICMS-PI e da FD Contribuições, ele pergunta se o pagamento é à vista ou é a prazo. Se o pagamento foi à vista, então vai estar lá na DECRED, que é uma obrigação acessória também da Receita Federal, a entrega da informação pelas operadoras de cartão de crédito com o débito, e também vai estar lá nos bancos, que são instituições financeiras, pagamento via Pix, PicPay, TED, DOC, depósito lá naquele caixa eletrônico que é ATM ou na boca do caixa, a Receita Federal consegue ver essa entrada de dinheiro na conta da pessoa jurídica. Mas a Receita, meu pagamento foi a prazo. Então, tudo bem, eu vou olhar lá na Decred, a operadora de cartão de crédito manda quanto que teve de movimentação no cartão de crédito e também vou ver na fatura, no boleto, que tem lá na E-Financeira, que os bancos têm essa informação. Ou seja, o cruzamento é real e já está acontecendo. Inclusive, a ECD, que é societária, é que vai te dizer se é à vista ou se é a prazo. Deixa eu abrir aqui um parêntese de 1 minuto, estamos com meia hora de live, para poder te falar. Eu fiz uma consultoria há um tempo atrás e falo isso em toda live. E nessa consultoria, toda live que fala de SPED, eu analisei o SPED contábil, contabilidade societária. Mas, claro, olhamos toda a contabilidade societária para não deixar nenhuma ponta solta na hora do cruzamento com a contabilidade tributária. Mesmo assim, um auditor da Receita Federal de Brasília, do setor de autarquia, ele comunicou à empresa, claro que foi primeiro de forma eletrônica lá no ECAC, alegando que o disponível estava errado na ECD. A contratante, a dona do escritório de contabilidade que me contratou, falou assim, Ângelo, meu cliente caiu em malha e eu te paguei para você olhar o SPED contábil. Mas eu olhei.
Mas aí deu erro, porque eles estão auditando e disseram que tem um prazo de 30 dias para justificar o disponível que não está batendo. Falei, eita, tem algum banco que você não me passou, o arquivo OFX lá do banco, ou o extrato para poder fazer conciliação bancária? Não, todos os bancos estão lá. Falei, então, perfeito, não está errado. Falei, mas tá, se ele está falando que está errado, ele está falando. Mas não está errado. Ele é ser humano, ele errou. Vamos lá, o erro está com ele. Você é prepotente. Falei, não, cara, eu tenho certeza que está certo. Vamos lá. Chegando lá no auditor, nós perguntamos para ele, por quê que o disponível na SCD está errado? Você cruzou com o quê? Com a financeira? E tem alguma movimentação de Pix, PicPay, TED, que não foi analisada, ou que não consta lá? Ele, não, deixa eu explicar para vocês. Eu olhei lá no registro C100 da FD ICMSP e da FD Contribuições, e lá diz que todas as notas fiscais, o pagamento é à vista. Eu falei, isso aqui é graça, né? Então, o que eu pensei? Se todo pagamento de nota é à vista, esse dinheiro deveria estar no caixa ou no banco, não era não? Então, a ECD está errado. Eu falei, você já pensou que pode estar errado e deve estar errado e vai estar errado lá na FD, filhão? É na FD que vai estar errado. Você entendeu? Não, mas aí eu estou 30 dias para você retificar. Nós fomos, então, na menina do departamento fiscal. Ô moça, por que todo pagamento é à vista aqui no SPED fiscal? Ela não, é porque eu baixo a nota do XML, o XML do ambiente web. Ângelo, eu nem vejo. Eu baixo do XML do ambiente web, já vem para o meu programa aqui de emissão de SPED e eu só valido, não deu erro, eu mando para o SPED. Falei, pois é. Aí, o problema é porque você baixa automático. Então, olha só. Sabe onde que está o problema? Falei para a dona do escritório. Está lá no seu cliente que emite a nota fiscal tudo à vista. É o parâmetro do programa emissor de nota. Nem é o parâmetro do teu programa aqui do SPED. O teu programa de fiscal que gera o SPED. Vamos lá? Chegando lá, era uma dupla de moças que emitiam a nota fiscal. Falei, por que vocês emitem toda a nota fiscal à vista? Ela, não, sabe o que é? É que o rapaz da empresa de emissão de nota que veio aqui, do programa, ele falou que nós perdíamos muito tempo escolhendo entre a vista e a prazo. 5 segundos, gente, era o tempo que ela perdia. Perdíamos muito tempo, aí daí ela falou que ele travou para toda a nota ser à vista. Eu falei, olha só o problema que deu lá na Receita Federal, vinculando a ECD. Você percebeu? Então o fisco já está cruzando. Gente, se ele está cruzando, usando uma informação que é mais rápida, mais precisa, deveria ser, em tempo hábil, para emitir um comunicado logo após, para fiscalizar e autuar, por que eu não posso usar a meu favor? Falei, vamos vislumbrar essa possibilidade? Vamos usar, então, o SPED a nosso favor. Primeira coisa, é montar cenários. Você precisa montar cenário. Ângelo, é porque a legislação brasileira ela é muito ampla. Cara, e é mesmo, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo, tá? Quando você vai para dentro do direito tributário, tu fala assim, meu Deus do céu. E ainda tu vai jogar isso nas costas de um contador. E eu vou até falar mais. Se você jogar toda essa legislação tributária brasileira e tentar empurrar na cabeça do analista fiscal ou do rapaz que é o responsável pelo departamento fiscal, a moça que é responsável pelo departamento fiscal de um escritório, filhão, para entender é difícil. A ideia mesmo é montar um VADMECUM digital e deixar na tua máquina pastas, ou no HD externo, pastas só sobre ICMS, uma pasta só sobre IPI, uma pasta só sobre PIS e COFINS, uma pasta só sobre imposto de renda e contribuição social, que é para você, olha, eu estou com dúvida do imposto de renda nessa operação. Espera aí que eu tenho aqui umas consultas que eu já fiz, umas matérias que eu já li, uma legislação específica que está aqui, deixa eu buscar aqui. Quando você identifica cenários, e aí eu vou começar com a cadeia mercantil, será que, fora daquela de serviço, prestador e tomador, será que eu sou indústria, atacadista ou varejista? E aí eu vou ter consumidor final dentro ou fora do Estado? Qual que é a lógica disso? Se o consumidor final, traz para frente, consumidor final for de fora do Estado e vai me levar para a lógica de o consumidor final não contribuinte, emenda constitucional 87 de 2015, que me obriga a pagar o diferencial de alíquota. É um cenário. Se eu sou uma empresa que é
comércio atacadista ou indústria, e eu tenho uma substituição tributária para frente de algum produto que participa de convênio ou protocolo, aí é outro cenário. Se eu tenho itens nessa operação que tem redução de base de cálculo, por exemplo, do pessoal que é atacadista, o DF, aqui no DF, estou fora, mas aqui no DF, tem o pró-atacadista, que hoje é a Lei 5.005, que diminui. E aí tem produtos de cesta básica que tem redução de base de cálculo, então diminui. Será que o produto que eu comprei da indústria para revender nessa operação interestadual, que já tem alíquota diferente, que é de 7 ou 12 na operação interestadual, a depender de onde eu comprei, se eu estou no Centro-Oeste, por exemplo, comprei da região Sul e Sudeste, vai vir a 7%. Será que esse produto ele não foi fabricado mais de 40% no exterior? Se foi fabricado mais de 40% no exterior, então esse produto ele tem uma alíquota interestadual de 4%. Então, hoje, eu até dou aula na ABMAX, coordenador dos cursos de SPED da ABMAX, e a gente bate muito nessa tecla que tem que ter cenários. Se eu não tiver cenários, se eu não mapear esses cenários, vai ficar difícil de gerar essas oportunidades. Mas quando eu mapeio os cenários, aí fica mais fácil, porque eu vou olhar uma nota fiscal, dessa nota eu vou extrair informações que podem me gerar uma oportunidade de antecipar, duas oportunidades, na verdade. Uma é antecipar a fiscalização da Receita. Eu já sei que a Receita vai cruzar esse evento com esse evento, dessa nota, em obrigações acessórias. E também a oportunidade de analisar retroativamente para ver se alguém, contribuinte, deixou de apurar correto e gerar a oportunidade de recuperação de crédito dentro desse SPED. Eu consigo fazer uma gestão da informação analisando o documento. Claro que eu vou precisar conhecer o documento. Como? Quando eu olho a nota fiscal, fornecedor e cliente são as duas primeiras partes da nota fiscal. Qualquer nota fiscal que você olhar, ele vai ter fornecedor e vai ter o cliente nessa informação. Então, fornecedor e cliente, ele tem o 0150 chamando de participante. Fornecedor, cliente, transportador aparece no SPED como participante. Eu preciso ter certeza da localização desse participante. Se o fornecedor é de fora do estado, então ele vai entrar numa mercadoria com alíquota interestadual de 7 ou 12, no caso do ICMS, mas ainda pode ser que esse item ele tenha uma produção mais de 40% no exterior. Aí o CST, que é o Código da Situação Tributária, que vai estar lá dentro dos elementos secundários, no C190, na escrituração de fato. Esse CST, se ele começar com 1 ou com 2, eu sei que o produto não foi fabricado no Brasil, diferente do CST que começa com 0, já há uma possibilidade de ter uma alíquota menor na operação interestadual e eu posso me antecipar a fiscalização se eu descobrindo se foi feito um FCI, uma ficha lá para esse produto, que diga que ele tem mais de 40% de fabricação no exterior. Eu vou olhar se o CFOP, de fato, é de fora do Estado ou de dentro do Estado. E a mesma pegada quando é uma relação com o meu cliente, lá no 0150 eu vou ter um cliente cadastrado com o endereço dele, e se ele é de fora do meu Estado, esse cliente vai ter também, nessa operação, uma alíquota interestadual, e eu vou ter que observar ainda se é consumidor final, se é não contribuinte, porque vai ter um acréscimo lá na alíquota por causa da emenda constitucional 87, que é o diferencial de alíquota, o DIFAL. E lá na nota, eu tenho o C100, que é o total da nota. Nesse C100, que é o total da nota, já aparece um campinho bobo que muita gente deixa passar e até coloca sem pagamento. Mas lá, ele vai ter no campinho bobo, que é pagamento à vista, a prazo ou sem pagamento. Se você põe todas as notas à vista, te dá problema porque não entrou dinheiro correspondente lá na ECD e na ECF. Se você põe todas as notas a prazo, é estranho também, chama a atenção da Receita, porque como é que foi tudo a prazo e aí não está batendo com a movimentação no disponível lá da ECD e da ECF. E se você põe sem pagamento, também chama a atenção da Receita, como é que é sem pagamento? Isso é manobra só para entregar sem erro. Então, hoje, para fazer uma gestão, eu preciso identificar lá no parâmetro de emissão da nota fiscal, com carinha que parametrizou lá, para agradar as meninas, para não ter muito tempo, se existe uma forma mais rápida de dizer que o pagamento é visto a prazo. E até tem, sabe? Os PDVs, os pontos de vendas,
que fica lá no meio das lojas. Tu vai, por exemplo, nas Casas Bahia comprar uma televisão, e aí o cara pergunta, vem comigo, você vai querer essa TV? Vem comigo aqui. Ó. Ele vai no meio da loja. Aí ele faz lá no meio da loja, tem um computador, e ele busca essa TV, tá aqui ela no estoque. Achei a TV. Qual é o seu CPF? Aí você vai falar CPF. Você já é um cliente cadastrado, tá aqui. Ó. Senão ele cadastra na hora. Qual é a forma de pagamento? À vista, o cara é no débito, ele vai cadastrar lá. Essas informações, elas são fundamentais para evitar a fiscalização. E na gestão, claro. Mas, Ângelo, cara, no escritório, eu sozinho faço 300 empresas. Eu tenho empresa do simples, do presumido, do real. Eu tenho empresa que é cumulativo, não cumulativo. Eu tenho empresa que é venda, que é serviço, que é produção. Eu tenho empresa que vende para dentro, para fora. Eu tenho empresa que vende para consumidor final. Eu tenho empresa que é atacadista, que é varejista. Eu tenho de tudo. Falei, filho, é isso que eu estou te falando aqui no início do nosso webinar, que é difícil você fazer a gestão se você não mapear os cenários. E aí o legal dentro dos escritórios, até para a oportunidade de recuperação de crédito, é deixar esses cenários mapeados. Porque, peraí, não, eu tenho aquele povo ali, ó, que trabalha, todo mundo trabalha ali só com indústria. Não dou conta de fazer isso, eu sou dono de escritório, mas eu tenho poucos empregados. Mas pelo menos mapeie cenário, divida a cabeça desse menino, a gente que é homem principalmente, né? Homem, a nossa cabeça é dividida em caixinhas. Então não adianta, olha, tá falando de quê? Tá falando com um cliente, fala assim, olha só, a minha empresa que não é principal é venda de mercadoria. Mas aí quando eu prestei um serviço, eu peguei uma produção, falei, oi? Tu tá falando de quê? Ele é um serviço que eu peguei de uma produção. Falei, não, tu misturou tudo, cara. Tu vende mercadoria que não entendi, não. Então, vamos devagar, vamos. A minha cabeça não dá conta, não. Ela é dividida toda em caixinha mesmo. Tá, você vende mercadoria, sim. Aí, no que nasce secundário, você prestou um serviço. Prestei um serviço desse produto que eu vendi. Só que o produto que eu vendi, aí ele teve um problema lá de fábrica, foi um defeito de fábrica, que o serviço era manutenção disso daí. Falei, então pronto, vamos conversar direito, né? É muito amplo o universo tributário. Se você falar que está vendendo, prestando serviço, você já vai entender que tem tributo diferente aí no negócio. Você está falando que tem falha no produto, então é devolução de mercadoria, é outro CFOP, é outro negócio, vai anular o efeito tributário, inclusive, na hora que eu mandar essa mercadoria de volta. Calma, vamos devagar. Primeira coisa que eu tenho que entender, em que cenário que eu estou inserido. E aí no documento fiscal, eu vou ter um reflexo no SPED, que é total da nota no C100, com 2 filhos. O C170, ele pergunta qual é o CFOP, NCM, que é importantíssimo, SEST e CST. CST e o NCM que vão definir se tem SEST. Tem algum convênio ou protocolo? Se tem, aí vai ter substituição tributária. Então, resumindo, para fazer uma boa gestão e começar a gerar oportunidade de recuperação de crédito tributário, eu preciso saber analisar a nota fiscal. Como? Aí, filhão, não tem jeito não, tu vai ter que cair para dentro dos elementos secundários. Eu, inclusive, falando outro dia com o Marcos Lima, que é professor do IPOG também junto comigo, e ele falou assim, Ângelo, a contabilidade é linda, né? Eu falei, cara, a contabilidade é linda mesmo. Ele, mas tem muito problema nos elementos secundários, não tem? Eu falei, tem mesmo, eu concordo contigo. O que são esses elementos secundários? É codificação. NCM, CST, SEST, CFOP, o que tem de errado no mercado, empresas em geral. Então, você tem problemas, às vezes, que é só por desconhecimento. Simples desconhecimento. O cara tem um produto, que esse produto, ele e vai ter muito isso em farmácia, ele tem monofasia do PIS da COFINS. Por exemplo, aqueles produtos lá da tabela TIP, que são voltados lá para, não só remédios, mas os produtos de cosméticos, né, shampoo, condicionador, eles vão ser alcançados pela monofasia. Aí o cara tem produto monofásico. Ângelo, na hora que eu vou apurar aqui, eu apuro normalmente. Falei, mas por quê? É porque eu não sabia que o produto era monofásico. O que é esse produto monofásico? Falei, filhão, a indústria já pagou tudo, para tu ele é zerado. Não, mas isso aí eu perguntei para o meu contador se eu tinha algum produto de alíquota zero, ele falou que não. Eu falei, pois é, mas é porque é muito parecido. A alíquota zero é outra tabela.
A alíquota zero, a 433 é a tabela normal, 433 e 434, mas a monofasia, que vai estar lá mais na frente, 4.3.10, 4.3.12, vai trazer a alíquota zero, elas são muito parecidas. Na monofasia, a indústria já pagou o tributo, mas para você chegou zerado. Tu não é varejista da farmácia? Sou varejista de farmácia. Ou tu tá aplicando PIS/COFINS sobre tudo. E tu sabe assim, ó, que Simples Nacional não alcança a alíquota zero. A alíquota zero não vai para o Simples Nacional. Tudo bem. Então, se você tiver produto de alíquota zero, ainda que seja do Simples, você não vai poder aproveitar. Mas monofásico, sim. Se você paga o imposto de PIS/COFINS, duas contribuições, sobre produtos monofásicos, é bitributação. Ele já foi pago lá no começo com a alíquota majorada. E aí você está perdendo a oportunidade. Você entendeu? Entendi. Como é que faz isso, cara? Alguém tem que analisar se o NCM de cada item ele está correto. Seja no comércio varejista ou atacadista de cosméticos e também de shampoos, essa coisa lá, ou de remédios, ou seja, autopeças, qualquer um, até mesmo outros produtos que não sejam de monofásico mais alíquota zero, precisa ser analisado. Me permitam mais um minuto, só um parêntese rapidinho. Eu fui lá no interior de Minas, não lembro que ano que foi, 2014, alguma coisa assim, para falar de FD contribuições. Um colega lá falou assim para mim: Ângelo, meu problema aqui é com queijo. Eu falei, queijo? Nós vendemos queijo reino e queijo prato. O queijo reino, pela composição da matéria-prima do insumo, ele tem alíquota zero. O NCM do queijo reino é alíquota zero. Queijo prato não, é tributado integralmente. Entendeu? Eu falei, entendi. Então, o CST do queijo prato ele é 0,1, né? E o CST do queijo reino já é o 0,6, né? Tributado com alíquota zero. Eu falei, entendi. PIS/COFINS. Qual que é o outro problema? É porque nós, por exemplo, para conjecturar, nós vendíamos 10 peças de queijo, 5 prato e 5 reino. Mas na nota fiscal, era tudo o mesmo NCM. Tudo NCM do queijo prato, que não tinha alíquota zero. Aí, o nosso consumidor, na hora que ele ia revender, ele aproveitava, que ele entendia que queijo reino é tributado com alíquota zero, e ele aproveitava esse crédito, ou seja, ele zerava essas 5 peças, entendeu? A Receita Federal chamou ele lá e falou assim, você está aproveitando o crédito devido, porque o NCM é do queijo prato, assim. Pois é o meu fornecedor que está com o NCM errado na nota, mas eu não estou deixando de aproveitar o crédito por isso. Então, a Receita Federal nos comunicou, segundo ele, através de ECAC, e a gente foi chamado lá para poder ouvir deles que o NCM estava errado, a gente estava negando o crédito para o cara. Só que ninguém sabia o que era NCM. A gente é produtor e não sabia o que é NCM. Então, o auditor falou, olha, é só você colocar o NCM do queijo reino. Você está colocando o NCM do queijo prato, coloca o NCM do queijo reino. Quando chegou lá na empresa, ele procurou no Google NCM do queijo reino. Ele, pronto, tá aqui, ó. Mas ele continuou emitindo 10 peças de queijo, tudo com o NCM agora do queijo reino. Aí daí a Receita Federal chamou de novo, vem cá, vocês estão emitindo errado de novo. Mas o senhor não mandou mudar o NCM para o queijo reino? Assim, pois é, mas você vende 2 tipos de queijo nessa mesma nota, prato e reino. Agora você está gerando crédito indevido. Eu vou ter que te multar. Eu vou ter que parar de vender queijo, porque é difícil, pelo amor de Deus. Falei, pois é, então tem que pôr o NCM corretamente. 5 pratos, 5 reino, nos NCMs de queijo reino, e não vai aparecer isso na nota, o PIS e a COFINS vão ter alíquota zero, que está na tabela específica de alíquota zero. Você entendeu? Ele, tá. Então quem tem que fazer isso? O contador, o analista fiscal, o rapaz do departamento fiscal que vai ter que fazer essa informação. Então, gente, hoje, você precisa analisar o documento. Analisou o documento, você vai principalmente em NCM. Principalmente NCM. Lá na NCM, a nomenclatura comum do Mercosul, ela é uma tabela muito grande. E aí, cara, putz, como é que tu vai fazer usar o SPED como ferramenta de gestão se a emissão do documento fiscal já está todo estragado? Não foi feita uma validação de NCM, não foi feita uma validação de CST, e normalmente o CST vai estar vinculado ao NCM. Qual o código da situação tributária? Do ICMS é 0, que é produto nacional, 00, tributado integralmente, ou é 010 ou é 060?
cobrado anteriormente substituição tributária ou tributado e cobrado substituição tributária? Não sei. Eu falei, pois é, eu preciso identificar qual é o NCM do item. E aí esse NCM não pode ser feito de qualquer jeito. Hoje, o que as empresas de consultoria têm oferecido, principalmente quem vai fazer recuperação tributária? Vamos começar o trabalho olhando os seus itens. Não, eu tenho 30 mil itens. Vamos olhar os 30 mil itens. Eu preciso saber se a nomenclatura comum do Mercosul está certa nos 30 mil itens. Por quê? Porque se estiver errada, pode ser que numa operação interestadual, por uma falha de NCM, você acabe caindo dentro de uma substituição tributária indevida. Pode ser que por uma falha de NCM, você esteja perdendo monofasia ou alíquota zero, que são benefícios do PIS. Então, pode ser que está faltando SEST ou tem SEST indevido porque o NCM está errado. Então, inicialmente, NCM é importantíssimo. Importantíssimo. Aí eu tenho mais codificações, além de CST, de SEST, além do código do produto. E eu vi em uma comunicação, em uma consultoria de um colega, na verdade, uma notificação porque o código do produto na nota fiscal estava errado. Oxi, o código do produto é o controle de estoque da empresa. O detalhe, uma empresa que ela comprava e lá no estoque dela só registrava, ou tinha um hábito de registrar, o código do item da nota do fornecedor. Falei, carinha, esse código bem aí é o código de controle do fornecedor lá no estoque, você entendeu? Ele, entendi. Falei, então, o que acontece é que você tem um produto 200, que é uma TV de LED, e 220, que é um interfone. Se você comprar de um outro fornecedor, lá na nota dele, não vai ser o código 200 nem o 220. Aí você vai ter que ficar usando esse código 200 e 220 para todos os teus produtos TV de LED e interfone. Você não pode pegar, ou não deveria pegar, o código da nota do fornecedor, que é um código de controle do produto, e carregar no teu estoque. E teve caso, então, no caso dessa notificação específica que eu estou te falando, que o cara tinha, e eu vou usar esse aí que está na tela como exemplo, TV de LED, só que ele tinha TV de LED, código 200, código 100, código 500, ele tinha um único produto de nomenclatura, especificação, fabricação, mesmo produto, mas classificado no estoque dele como vários. TV de LED, código 200, TV de LED, código 500. Era a mesma TV de LED. Mas por que tinha 2 cadastros no estoque? Porque ele compra de um fornecedor, aí ele copia o código de classificação de controle do produto desse fornecedor e comprou do outro, que é código 500, e copia e ficou 2 produtos, quando na verdade é um produto só. A chance de acabar os produtos do código 200 e ele começar a vender os produtos do código 500 usando o código 200, porque quando chega lá na loja, e a TV até que não, porque ela fica no estoque, mas quando é um produto que fica em prateleira, que o cara olha para trás, peraí, tá aqui, sapato, por exemplo. Está aqui, eu tenho esse sapato. Na hora que ele vai baixar, ele fala, esse sapato aqui, eita, tá com o código errado. Tá 500 aqui, mas ele é 200. Ele acaba baixando um produto que não existe mais. Porque ele comprou de 2 fornecedores diferentes e ele acaba fazendo uma baixa do 200. Olha, ele comprou 10 produtos do código 200, 10 produtos do código 500, mas é o mesmo produto, só que está com código diferente. O vendedor, não foi ele que cadastrou, ele vai baixando. Baixou os 10 produtos do código 200. Vai vender o 11º produto, que é o do código 500. Falei, peraí, mas esse produto aqui ele é igual ao que eu vendi do código 200. Eu vou baixar no código 200. Aí ele faz uma bobagem que é, estourou o estoque no código 200. O 200 ele comprou 10 e está vendendo 11. E o 500 estourou também, porque ele comprou 10 e não está vendendo nenhum e os produtos não estão no estoque. Na hora que vai entregar o bloco H do SPED, aí tem problemas. Gente, hoje, codificação principalmente a codificação de elementos secundários, como NCM, CST e SEST, elas têm uma problemática para nós, empresário, que trabalha no departamento, porque ela vem lá da nota fiscal. Se a nota estiver errada, Ângelo, a nota veio errada, e aí como é que eu corrijo isso aqui dentro?
Aí essa nota deveria, no prazo de 24 horas, ser corrigida porque vai interferir na apuração tributária, carta de correção eletrônica não vai caber para esse caso, vai te dar problemas gigantescos, então acaba virando um compliance necessário antes da emissão desse documento fiscal, para eu não ter problema na hora de escriturar e apurar o tributo. Hoje, o que nós podemos fazer para poder minimizar, dar uma mitigada nesses problemas de cruzamento, se antecipar a Receita Federal, é cruzar, e dá para fazer isso até no Excel, as informações. Se eu pego as receitas, com os indicadores primários, nem falando de secundária, indicador primário, receita de venda, de serviço, de aluguel, com os tributos, eu coloquei só um aí, ICMS, mas ICMS, ISS, PIS, COFINS, você vai ver, primeiro, quanto que tem nas notas fiscais? Qual o valor de nota fiscal? Esse valor, ele está batendo com os registros da FD e ICMS-PI? Só em elemento primário já dá para achar erro. Ele está batendo com os registros que tem na FD Contribuições? Lembrando que FD e ICMS-PI é apenas para apuração dos tributos indiretos, impostos, inclusive, o ICMS e IPI, e não alcança tributação sobre outras receitas, que é o caso, por exemplo, que é a receita de aluguel, e lá na FD Contribuições, será que essa informação ela está lá dentro do F100, lá dentro do registro F100, a receita de aluguel, para que haja tributação de PIS e COFINS? Então, esse cruzamento dá para fazer até no Excel. Esse cruzamento eu consigo fazer até no Excel. Você entendeu? Então, Ângelo, eu pago um programa de auditoria eletrônica, um programa de e-auditoria, seja de qual for a empresa do Brasil, tem mais de uma já fazendo isso. Ótimo, é muito bom. Só tenha cuidado com coisas que ainda estão sendo corrigidas nesses programas. Não é nem corrigidas, implementadas com mais eficiência, que é o caso, por exemplo, eu estava em Manaus e os colegas lá usam uma empresa de Blumenau, ele falou assim, Ângelo, isso aqui, muita gente boa, um carinha amigo, inclusive, né, lá de Manaus, filho da dona Edna Dinelli, André Dinelli, Ângelo, esse negócio aqui. Aí, vamos ver esse cruzamento? Eu falei, vamos, olhamos o cruzamento. O cruzamento batia, a receita da FD, ICMS-PI e da FD Contribuições, está batendo com a receita da SF, nota a nota. Está batendo com a receita da nota fiscal eletrônica. Perfeito. Agora, olha aqui, elementos secundários, ele está batendo também em NCM, CST e SEST, mas ele só consegue bater NCM de todas a nota fiscal da FD, ICMS, PF e Contribuições. Quando fala de CST do ICMS, não bate com lugar nenhum. E é mesmo, né? Por quê? É porque o CST do ICMS só tem na nota e na FD, ICMS e IPI. Lá na FD Contribuições é o CST do PIS da COFINS, que era para bater com o CST da nota. Mas na nota fiscal eletrônica não tem CST de PIS e COFINS. Sim, é verdade. Então, nesse caso, existem algumas brechas de elementos secundários que, se eu amarrar, aí eu consigo pegar erros. Fica mais fácil. Tranquilo? Vamos lá. Nossos últimos 10, 15 minutos aqui do nosso webinar. Deixa eu te mostrar, então, essas oportunidades que são geradas. Primeira delas, lá na FD e ICMS-PI. Cara, e é muito bom que você tenha um amigo tributarista, um advogado, para poder te ajudar, porque ele vai te abrir os olhos assim, em relação à legislação tributária. Eu fiz direito tributário porque eu falei, cara, eu preciso entender isso. E tanto que estou descambando para a área do direito por causa disso, mas sou apaixonado pela contabilidade. Desde 93 que eu brinco de contabilidade, já passei pela área pública, hoje, desde 2005 que eu estou na área privada, já fui gestor de uma SA de capital fechado, uma multinacional, hoje tenho uma empresa pequena de consultoria em Brasília só para atender essa conjecturação de SPED, mas toda vez que me chamam, eu encontro oportunidade. Porque você é bom. Não, porque está lá. Se ele te chamar, tu vai encontrar oportunidade. Você que está assistindo bem aí, Se alguém te chamar para... Olha aqui meu SPED, dá uma olhada, tu vai achar oportunidade. Você quer ver no caso do ICMS? O ICMS está dentro da cadeia mercantil de venda. Indústria vende para o atacadista, que vende para o varejista, que vende para o consumidor final. Mas também tem o ICMS na operação de transporte. Transporte tem ICMS. Estadual, intermunicipal. E também nos serviços. Alguns serviços, como, por exemplo, telecomunicação e energia elétrica, são serviços que têm o ICMS.
Se você analisar, você consegue ver que em alguns momentos acontece bitributação no cálculo do ICMS. Oi? Bitributação. Quando o ICMS é ST, e aí tu não percebeu e bitributou. Como assim, Ângelo? Cara, alguns produtos, lá na nota fiscal, ele vem discriminado, que o ICMS o produto faz parte de um convênio protocolo e que o ICMS ele é ST. Mas na hora que tu carrega isso dentro do teu sistema, e se o teu sistema não estiver parametrizado corretamente, e não observar, peraí, mas esse NCM, essa nomenclatura comum no Mercosul, é de outro produto que está agregado a esse aqui, ó. Sei lá, o produto é um celular, e aí ele tem um NCM que é de um mouse. Eu falei, peraí, mas aí são produtos distintos. O NCM está trocado, ou o NCM está igual, o NCM está... E pode levar o meu item adquirido para dentro de um convênio protocolo, gerando a tributação indevida do ICMS-ST, me tirando o crédito na entrada. Mas também tira o débito na saída. Sim, mas ele me tira o crédito na entrada, me tira o débito na saída. Se você olhar a não cumulatividade do ICMS, eu comprei de fora do estado, vendi para dentro do estado, a alíquota efetiva vai ser maior do que na outra relação. Vamos conjecturar, imagina que eu comprei de São Paulo para o DF. Comprei a 7%, pela resolução 22 do Senado Federal, lá de 89, vai ter uma tabela, eu comprei a 7% o produto. E eu vendi para dentro do DF, eu vendi a 18%. Sim, vendi a 18%, tranquilo. Então, a alíquota efetiva vai ser 11%. Aí eu comprei, não de São Paulo, que é a região sudeste. Eu comprei, estou no DF, sei lá, comprei de Goiás, que é do lado. Então, entrou no DF a 12%, vendi para dentro do DF a 18%, a alíquota efetiva é 6% nesse produto. Mas se, hipoteticamente, eu compro de dentro do DF o produto, eu comprei a 18%. E eu vendi para fora do DF, eu vendi para o Rio de Janeiro, para Santa Catarina, vendi a 12%. Então, eu comprei a 18%, vendi a 12%, a alíquota efetiva é a inversa. Eu vou ter, na verdade, um crédito de ICMS de 6% sobre esse produto. Então, hoje, quando não tem uma classificação correta dentro do NCM, a chance de bitributação no ICMS-ST, ela é iminente. Por isso que vai ficar grudado na tua cabeça depois desse nosso webinar bem aqui. Liga muito, presta muita atenção, fica atento a elementos secundários, principalmente o NCM, e busca pelo SPED. Porque o SPED... se você olhar 837,90, artigo 1º, no inciso 2º, ele fala que é confissão de dívida. Tudo que tu entrega no SPED é confissão de dívida. Então, falta de redução na base de cálculo. Opa, acabei de falar do mouse bem aqui, Ângelo, alguns estados diz que produtos eletrônicos têm redução de base de cálculo. Até acho que era para ser mais objetivo, porque a lógica da Lei Candir, o deputado paulista que criou lá em 97 a Lei Candir, ele falou assim, cara, a gente tem que tratar a alíquota do ICMS pela essencialidade. Por exemplo, arma de fogo tem que ter uma alíquota de ICMS muito grande. Bebida alcoólica tem que ter uma alíquota de ICMS também muito alta, porque não são essenciais para o desenvolvimento da sociedade. Pelo contrário, fazem mal. Agora, produto de cesta básica, o arroz, o feijão, o óleo de soja, cara, isso aí tem que ter um ICMS menor, porque é essencial para a vida do ser humano. Então, o ICMS, se você for olhar a lógica de legislação do ICMS, ele vai falar de tributação baseada na essencialidade. Claro que os estados têm as suas alíquotas médias, por exemplo, no DF é 18%, em outros estados é 17%, e o Rio de Janeiro é a maior alíquota média que tem. Mas, se é por essencialidade, e eu tenho alguns produtos em alguns estados que sofrem redução, eu preciso conhecer a alíquota ou o decreto desse estado para não perder essa oportunidade. Então, a oportunidade é redução. Por exemplo, produto informático no DF, mesmo que eu venda internamente, a redução para 12%. Ele é uma redução da base de cálculo, claro, mas aí quando eu faço um cálculo efetivo, eu falo, 33,33 da base é reduzido, depois eu aplico a alíquota de 18% do tributo, que vai dar basicamente uma redução para 12%. E o que eu encontro de gente perdendo a oportunidade, não só no DF, tá? Em São Paulo é que tem muito. São Paulo tem
muitos municípios, e aí o cara está lá no interior do estado de São Paulo, e ele não presta atenção no regulamento do ICMS do estado, e tem produto que tem redução de base de cálculo, e ele está tributando integralmente. Não, mas a alíquota é 18, sim, a alíquota continua igual, mas a base tem uma redução de acordo com o decreto. Então, hoje, venda interestadual de produto com mais de 40% fabricado no exterior. Comprou da Zona Franca de Manaus? Fica atento, tá? Angelo, eu comprei. O que tem? Falei, cara, Zona Franca de Manaus, aquele pessoal lá do interior do Rio Grande do Sul, muitos produtos do interior do Rio Grande do Sul são fabricados mais de 40% no exterior. São Paulo também. Você quer ver um exemplo prático? São 1h05 de live já vai terminar, para abrir para as perguntas. Um exemplo prático. Eu tinha um cliente em Brasília que ele comprava computadores da Dell, fabricados em Ourinhos, São Paulo, interior de São Paulo, lá em Ourinhos. Só que esses computadores, mais de 40% eram fabricados nos Estados Unidos. Entrava ali pelo Porto de Santos, ia para Ourinhos, depois vinha para Brasília. Falei, cara, a alíquota interestadual está errada. O cara, como assim? Eu falei, cara, a alíquota está 7%. Ele, mas não é, Ângelo, é região sudeste, vendendo para o centro-oeste, entra a 7%. Eu falei, mas você já viu a FCI, a ficha de composição do item, que está atrelada a esse produto, lá pelo pessoal de Ourinhos? Essa ficha fala que mais de 40% do item é fabricado no exterior. Alguém lá está errando. Então, pede para o pessoal lá, que é o teu fornecedor, corrigir, porque a alíquota interestadual, ela é 4% quando a operação ela tem aí um produto fabricado mais de 40% no exterior. E o detalhe, a alíquota estava errada lá e para ele também. Ele comprava esse produto para revender, revendia para fora do DF com a alíquota de 12%. Falei, você está pagando tributo a mais. Ele, como? Falei, esse produto aqui de informática, esse computador da Dell, ele foi fabricado mais de 40% no exterior, então na tua operação interestadual, ele reduz para 4% a alíquota interestadual, não 12%. Ele, eu estou tributando 12%. Falei, pois é, você está entrando a 7%, saindo a 12%, você percebeu? Você está tendo a alíquota efetiva de 5%? Eu falei, eu estou olhando não estou olhando outra coisa não, estou olhando teu SPED. Aqui no teu SPED, eu estou vendo que está errado. E você deveria ver, porque a alíquota na nota fiscal, ela é imposta lá pelo pessoal que parametriza, mas tem um negócio chamado CST, que é elemento secundário. No CST do ICMS, está começando com 1. O que isso significa? Significa que o produto não foi fabricado no Brasil, filhão. Ele, tem uma regra. Consulta o advogado tributarista e pergunta para ele o que muda se o produto for fabricado no exterior mais de 40%. Ele vai te mostrar essa oportunidade bem aí, ó. Tranquilo? Vamos lá. Para as últimas oportunidades bem aqui, ó. E no PIS e na COFINS? Esse aí tem muito. Eu tenho até uma reunião amanhã à tarde para tratar dessa oportunidade que está sendo perdida lá para um cliente. Cara, hoje tem muita gente apurando PIS e COFINS errado só porque não analisou um pouquinho mais o tributo. Analisou a possibilidade do tributo. A primeira grande divisão que todo mundo faz peraí, mas ele é cumulativo ou ele é não cumulativo? Se ele for cumulativo, eu só vou ter a retenção, não tenho direito a crédito. E às vezes vale a pena você ir para não cumulatividade. Às vezes vale a pena você ir para o lucro real. Aí tem que analisar. Porque o não cumulativo está vinculado ao lucro real. Algumas empresas de lucro real podem voltar para a cumulatividade, mas eu tenho que analisar de uma forma bem objetiva. E aí o detalhe peraí, se eu sou não cumulativo, que tenho direito a créditos, que oportunidade que eu estou perdendo? Vamos lá, eu não estou falando de exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, que está na seção 11 e seção 12 do Manual de Orientação da FD Contribuições, tá? Com aquela acórdão do STF que saiu em 2021, em maio, falando que você pode retroagir a 2017, excluindo o ICMS da base do PIS e da COFINS. Não é isso. Eu vejo e tenho acompanhado na vida real oportunidades perdidas lá no inciso 2º da Lei 10.833 de 2003, no artigo 3º, inciso 2º do artigo 3º, que fala assim, olha, bens e serviços utilizados como insumo na produção, fabricação ou na prestação de serviço da tua empresa, que é não cumulativo, lucro real, te dá direito a crédito. Dá um exemplo. Eu fui numa escola, um colégio da Asa Sul, Brasília, que daí os caras
eles desenvolviam atividade de educação, era um lucro real, tributado com PIS e COFINS 1,65, 7,6, e eles contratavam professores, PJs, MEIs, professor, para dar aula de cursinho. Se tu não está batendo, não, essas notas fiscais, apesar dos caras ser MEI, ele emitiu nota, essas notas fiscais aí dos professores, no PIS e COFINS, e pode? Eu falei, pode, cara. Está no inciso segundo da Lei 10.833 de 2003. Você não está contratando um serviço para prestação do teu serviço? Mas nós somos uma escola de ensino médio. Né? Escola de ensino médio, a gente tem aí uma gráfica, inclusive, que não paga nada de ICMS, porque tem aí uma redução. O benefício a gente aproveita lá, mas eu não sabia que eu podia, no PIS e COFINS, abater. Eu falei, pode? Está lá no inciso segundo do artigo 3º da 10.833, que qualquer bem serviço que tu utiliza, inclusive lá na porta da escola, eu falando lá com um carinha que pegava ele tem uma empresa de ônibus, de locação, aí ele pegava esse ônibus e levava os alunos da escola para fazer visita. Toda escola faz isso, né? Se tu estiver assistindo aqui, tiver filho, teu filho já foi para algum passeio de escola particular que te cobra o olho da cara, né? Que tu fala, o menino vai para o teatro. Aí R$100 para o teatro. Não, deixa que eu mesmo levo esse menino, porque a escola cobra caro para caramba. E não dá nem lanche. Aí daí tu vai lá, manda o menino. Eu estava conversando com o motorista. Aí cheguei lá, depois para fazer a consultoria. Eu falei, falando com o motorista, falei, tu é dono da empresa? Ele, sou. Tua empresa é o quê? Essa empresa de transporte aí escolar? Assim, o meu contador falou que a gente é lucro real. Eu falei, então tu é não cumulativo. Ele, olha, eu não entendo nada. Eu falei, deixa eu te explicar um negócio bem aqui, ó. Tu sabia que o combustível que tu usa para prestar o serviço aqui para essa escola e para outras, a troca de óleo, a manutenção, o próprio óleo, o lubrificante, pode ser usado como insumo na prestação do teu serviço e abater lá do PIS da COFINS não cumulativo? Estou falando que eu não sei de nada, vou falar isso com o meu contador. Será que é mesmo, Felipe? Fala com o teu contador, pede para ele homologar essa informação que eu estou te falando, tá? Com um advogado. Pergunta para o advogado se está certo. Na outra semana que eu encontrei esse cara, aí me deu um abraço. Falei, oxe, tá doido? Ele, cara, eu gerei uma economia que eu já tinha perdido tempão. Então, agora ele até vai fazer uma recuperação de crédito. Ele vai retificar os documentos fiscais que a gente emitiu e até, se for o caso, lançar extemporâneo dentro da FD, contribuições, documentos fiscais que eu não tinha emitido, com essas notas fiscais, inclusive, tá? Que eu recebi do cara que trocou o óleo. Eu tenho cupom fiscal, eu tenho a nota fiscal da compra do óleo, eu tenho todo o controle do combustível. Falei, pois é, você estava perdendo. Além disso, despesa com energia, despesa com aluguel, em operação, no desenvolvimento da atividade, também te gera crédito. Fora esses créditos de PIS e COFINS, fora esses créditos, bem, eu já vou finalizar agora com esse slide aqui, ó. Fora esses créditos, ainda tem a monofasia, aí tem que olhar todos os itens que tem no estoque. Mas, Gilmar, trabalhando do caramba, então contrata alguém. Não vou falar me contrata, mas contrata alguém para poder fazer, contrata o pessoal da Sistax para poder fazer essa análise de item para ver se você está perdendo a oportunidade de crédito tributário. De repente tem produto que é monofásico, tem produto que é alíquota zero, tem produto que é de substituição tributária do PIS e tu está perdendo a oportunidade porque está pagando o tributo, está bitributando na apuração. Mas a gente tem um supermercado atacadista com 35 mil itens. Cara, não se nasce 9 meninos, 9 filhos em um mês, né? A lógica de um processo de gestação é um filho a cada 9 meses. Então, não adianta tu tentar inverter o processo, tá? Aí tu vai fazer um processo que tem 35 mil itens, então vamos estipular um lapso temporal maior para poder fazer validação, e aí depois dessa validação, você vê, peraí, ó, data de corte, daqui para frente, a gente corrige esses produtos que são alíquota zero, monofásico, substituição tributária, vamos apurar corretamente. Vamos olhar para trás? Para trás a gente perdeu dinheiro para caramba. Então vamos refazer as obrigações acessórias e pedir esse dinheiro de volta, porque é um direito teu. Tranquilo? Fora isso, ainda tem a exclusão do ICMS da base do PIS da COFINS, que você vai poder fazer item por item. Então, hoje, nessas nossa 1h30, estamos com 1h15 agora, é exatamente isso que eu queria te passar, tá? Essas oportunidades. É pouco tempo, né? Dá para passar o dia inteiro falando disso.
é pouco tempo, mas dá para passar muito tempo falando disso porque é legal. Tem muitas oportunidades lá no PIS e na COFINS. Tranquilo? Ó? Karen, já tirar aqui para poder ficar à vontade. Ó. Karen e a Oi, Letícia. Ângelo. Muito boa a sua explanação. Realmente, todo mundo que está nos acompanhando deve ter percebido que você, além do amor que tem pela contabilidade, mas agora iniciando, né, na parte do direito, realmente tem pleno domínio aí dessas informações, dessas obrigações aí que os contribuintes vivenciam na prática, a entrega, né, mensal, anual, enfim, de todas essas obrigações. E é bem interessante alguns pontos que você colocou, de pontuar algumas situações, a iniciar em relação à NCM, a classificação fiscal. Né? Então, é bem comum, de repente, você estar na sua empresa, comprar a mesma mercadoria de 2 fornecedores e cada um aplicar uma NCM diferente, né? Quem nunca vivenciou isso na prática, né? Comprar de um mesmo fornecedor, de 2 fornecedores distintos e utilizar NCMs diferentes para o mesmo produto. E a gente sabe que, né, cada produto só tem uma única NCM. Então, a Systax, ela tem um trabalho, uma equipe consultiva, especialista nesse trabalho de enquadramento e de consultoria na classificação fiscal de mercadorias. Então, vale muito a pena. As empresas que, de repente, têm dúvida, né, em relação à sua classificação fiscal, na classificação fiscal que o seu fornecedor está utilizando, poder se utilizar desse serviço para ter uma maior segurança em relação às suas classificações fiscais, né? Outro ponto interessante que você colocou é a questão da revisão do cadastro, que é extremamente importante. E a revisão do cadastro, ela envolve vários aspectos, né? Como você colocou, não só a NCM, o código SEST, que pode definir, né, em conjunto com a descrição do produto e a NCM, se um produto está ou não na substituição tributária. Mais recentemente, nós tivemos a questão do código GTIM, né, que para alguns segmentos já tem sido validado e o fisco prevê uma validação a partir de junho de 2023 mais efetiva para outros segmentos. Então, é algo que pode, de fato, parar a operação do cliente, né? Ele não conseguir emitir nota. Então, esse conjunto de informações, elas vão definir a tributação correta aí das suas entradas, das suas saídas. Então, tivemos, acho que, uma instabilidade na internet, na plataforma. Mas como eu estava mencionando com vocês, a questão da revisão de cadastro, ela é extremamente importante, né? Porque ela é quem vai definir a tributação correta, seja nas entradas ou nas saídas. Então, a Systax, ela tem atuado fortemente nesse quesito, tanto num trabalho mais consultivo de revisão, com a alocação de profissionais, e também com o serviço de parametrização fiscal, que seria entender toda a tributação ali dos seus produtos, das suas operações. Professor Ângelo, está me ouvindo bem? Estou ouvindo, Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo? Está Estou ótimo. ouvindo. Então, a Systax, ela oferece, seja para atividade de indústria, comércio, atacado, varejo, prestação de serviço, a gente consegue entregar toda essa informação tributária para que o cliente consiga validar a nota fiscal, por exemplo, que ele tem recebido, sendo possível até fazer correções iniciais, cancelamento, uma nova nota, né? Ou até mesmo a questão da tributação correta na sua saída. Você bem mencionou a questão das alíquotas, benefícios fiscais, então é algo que a Systax ela tem hoje mais de 24 milhões de regras tributárias atualizadas diariamente, para que a gente consiga entregar para o nosso cliente toda essa informação, sem que você tenha que ficar lendo, interpretando, atualizando o sistema, porque isso a gente já consegue entregar automaticamente para os nossos clientes. E ainda assim, na questão de cruzamento de informações, nós temos uma ferramenta que é o Platform. Você consegue fazer a importação de XMLs e de arquivos SPED e fazer
diversos cruzamentos, a exemplo do que o professor Ângelo comentou, né? Ele comentou, você consegue fazer isso no Excel, e você consegue também fazer isso na nossa plataforma, a partir da seleção de campos e de registros, você consegue extrair relatórios customizados a partir da análise que você deseja realizar, tá? E no que tange a recuperação de créditos do passado, né? Hoje você fazendo um trabalho de parametrização fiscal, você resolve daqui para frente, mas como fica o passado, né? Então a gente conta com uma ferramenta que é o diagnóstico fiscal, que olha para as informações dos últimos 5 anos, as informações que constam no seu XML, no seu SPED, a gente compara com essas informações que estão nos arquivos eletrônicos com a nossa base de dados, a nossa base de regras, e você consegue obter um relatório de forma detalhada para cada item, né, sujeito à tributação, se houve alguma tributação indevida, a maior ou a menor, e a partir disso você consegue fazer trabalhos de recuperação interna, ou mesmo com apoio de algum parceiro, né? No caso, o Ângelo também faz esse tipo de trabalho, então você consegue aliar tecnologia, seja fazendo isso dentro de casa, ou mesmo em parceria com algum prestador de serviço, contador, um advogado, para fazer esse trabalho de recuperação. De repente, precisa pedir administrativamente, seja para o Estado ou para a Receita Federal. Então, você consegue, por meio dessas ferramentas, ter todo esse apoio, esse aparato tecnológico. Então, só alinhando, então, os seus... os pontos aqui que você levantou e que a Citax consegue apoiar os nossos clientes, né? E aí a gente pode também, Ângelo, seguir com as dúvidas. Temos algumas dúvidas aqui no chat, e a Letícia vai começar colocando aqui para a gente, para você conseguir fazer os esclarecimentos. Perfeito. Pronto. A dúvida da Assada Fernandes, só para ver se entendi direito. Se eu tiver uma empresa que somente presta serviço, ela só fatura NFSE, ela também deve entregar EFD do ICMS ou somente EFD contribuições? Essa é uma dúvida bem comum, bem recorrente, não é, professor? Boa. E uma boa pergunta. Simples, tá? Por enquanto, não existe nota fiscal de serviço padrão no Brasil. Aí o governo federal determinou assim, empresas que prestam serviço no Distrito Federal, das 27 cidades da Federação, só o Distrito Federal, estão obrigados a entregar a FD e CMSPI. Então, quando você tiver dentro desse perfil de entrega, viu, Radassa, uma prestação de serviço lá no Distrito Federal, não sei de que lugar do Brasil você está falando, você vai estar obrigado a FD e CMSPI. Ângelo, em outro município, nada a ver com Brasília. Então, ótimo, você não precisa, é só FD e contribuições. Apenas, por enquanto, a previsão é que em 2023, o Brasil todo comece a receber as notas fiscais de serviço do modelo nacional na FD Contribuições. Mas, por enquanto, só FD Contribuições para você, CMSPI, só se fosse prestado serviço no DF. Perfeito, perfeito. Próxima dúvida do Pedro Augusto. No caso desse registro 1601 da EFD, deve ser informado o valor da nota fiscal, conforme o registro C100, ou o valor recebido, né, seja ele à vista ou a prazo? Pronto, boa pergunta também. A FD, e aí as duas FDs têm bloco 1000, tá? Lá na FD, vou começar pela FD Contribuições, que é a mais comum. Na FD Contribuições, ele vai ter um bloco 1000 que é para controle de créditos. Então, vamos só conjecturar com uma pequena inserção na pergunta dele. Imagina, então, cara, que foi feita uma venda parcelada. A nota é de 100 mil, mas ele vai receber 50 mil e depois 50 mil. Pela Lei 10.833, o fato gerador da retenção do PIS e da COFINS é o pagamento do serviço. Está lá no artigo 30 e 31 da 10.833. Então, ele vai ter que inserir lá dentro da FD Contribuições o valor que ele teve de base de PIS e COFINS. Ele vai dizer que o pagamento é a prazo, mas já teve um recebimento, fato gerador. Se tiver crédito, ele controla o crédito no código 1000. No bloco 1000, ele controla o crédito. Esse 1601 da FD, ICMS e IPI, para informação, é informação também dos recebimentos. Então, ele vai informar, nesse caso aí, só o valor recebido, tá? Ele não informa o valor completo que está no C100, né? O valor da nota fiscal, que é o C100, é de fato o valor da nota. E eu vou até agregar uma parte a essa sua pergunta, viu, Pedro?
o cuidado que você tem que ter lá no 1600 e 1601, os filhos dele, do 1600 da FD e CMSPI, é porque ele pergunta se a venda foi no débito ou no crédito. Se você disser que é no crédito, mas informar no débito, na hora que ele varrer lá dentro da Decred, ele vai te levar para uma malha. Se bem que essa malha é muito difícil de acontecer, mas já tem acontecido, esporadicamente tem acontecido, que ele fala assim, peraí, você falou que a nota é de 100 mil, lá no C100, você falou que recebeu 50 mil aqui no débito, mas eu fui olhar, na verdade era no crédito. Aí daí dessas problemáticas. Mas sim, o valor que você vai informar no 1601 para pontuar sua pergunta é o valor recebido. Muito bom, professor. Próxima dúvida. Da Cíntia Cesário. No caso do cruzamento da receita bruta da FD Contribuições do PIS e COFINS com a ECF, né, do IRPJ-CCLL, quais registros devemos validar neste cruzamento e apresentar para a Receita Federal no caso de notificação? Muito boa pergunta, cara. Vou até te falar uma coisa bem interessante, para poder responder com uma introdução. Você sabe que tive clientes aqui que eles receberam notificação desse cruzamento, FD Contribuições, SEF, FD CMSPI, nota fiscal, que não tinha nada a ver com isso. Eles olharam lá na SEF e tinham dinheiro entrando lá no disponível, que foi por integralização de capital. Os sócios resolveram depositar um dinheiro na conta da empresa como um aporte de capital. Aí a Receita Federal pegou esse dinheiro que entrou na SEF, que é para a base de apuração do imposto de renda e contribuição social, e foi procurar essa entrada através de receitas. Não tinha na FD Contribuições, não tinha na FD CMSPI, não tinha na nota fiscal. Falei assim, mas que dinheiro é esse? Aí daí teve que justificar que era integralização de capital. Ainda levou uma bronca, que a Receita falou assim, integralizou capital, pois faça uma alteração contratual dizendo que tem integralização de capital. É uma das coisas. Outras receitas também precisam ser pontuadas e tem que ter documento fiscal para não ter problema. Nesse caso aí do cruzamento da FD Contribuições com a SF, eu tenho que ficar atento, principalmente, viu, Cíntia, a 3 registros básicos. A receita, que está lá no C100 da FD Contribuições, no A100 da FD Contribuições, que são as receitas, e no F100 da FD Contribuições. São outras receitas, receita de aluguel, receita financeira. Essas receitas que estão na FD Contribuições, elas têm que estar exatamente iguais ao bloco K155 e K355, que é o registro patrimonial e de resultado lá na SEF. Primeiro o K355, né? Se são receitas operacionais, tem que estar dentro do K355. Se são outras receitas, também entra no K355. Mas tem um reflexo no K155. Então, a primeira observação é, as receitas têm que estar batendo, receita tem que estar batendo até os centavos do bloco C100, A100 e F100 com o K355 e o K155 é a primeira coisa. A outra coisa que tem que estar batendo é o tipo de receita. Se essa receita ela é uma receita não operacional, por exemplo, Cíntia, imagina que essa empresa ela tem uma aplicação financeira. Aí, o PIS e a COFINS, se elas estiverem na não cumulatividade, o PIS e o COFINS é 0,65% e 4%. Na hora que isso vai lá para dentro da SF, para a composição das receitas, tudo bem que não vai influenciar na apuração do imposto de renda e contribuição. Mas na hora que ele vai para dentro da SF, a SF ela usa aquele plano de contas referencial, baseado na Lei 941 de 2009, que ele segrega receita operacional de outras receitas. Se eu pego tudo e coloco como receita operacional, ele vai dizer que a FD Contribuição está errada por ação do PIS e da COFINS. Tem que jogar lá embaixo, né? Essa outra receita lá, que é a receita financeira, a receita de aluguel, tem que estar segregado corretamente lá na SF. Mas, tecnicamente, as receitas têm que ser cruzadas. Muito bom, professor. Obrigado. Olha, o pessoal aqui também está agradecendo no chat, a Raçada, amei, nota 1000, parabéns para a explanação do assunto, a Cíntia, parabéns ao evento, a Cíntia que está sempre acompanhando, um abraço, Cíntia. O Leonan, parabéns, tema importantíssimo. Gilmar, muito obrigado pelas informações, professor. E é isso, pessoal.
agradeço muito a presença de vocês e mais especialmente ao professor Ângelo Costa por ter aceitado o nosso convite. Espero que possamos aí fazer outros eventos, quem sabe aí até presencialmente, né? O professor que é da região aí do Distrito Federal, Centro-Oeste, então podemos realmente combinar algum evento nesse sentido. E fico aí o meu abraço, meu agradecimento em nome da Systax. Agradeço mais uma vez, professora, a todos que estão nos assistindo. Lembrando que esse evento ele fica disponível na página da Systax no YouTube. Acompanhem a Systax nas redes sociais. A gente vai divulgar os próximos eventos. No próximo dia 8, teremos um webinar de profissionais Systax do futuro. O que esperar dos profissionais na área tributária, né? Então, diversos especialistas também no assunto, no mundo corporativo, então vai ser um evento bem legal. E agradeço, desejo, então, um bom dia, um restinho de terça-feira excelente para todos vocês. Obrigada, pessoal, até mais. Tchau, tchau.